Acordei antes do despertador tocar. Eram 5h17 da manhã. A primeira luz do sol começava a pintar, de dourado, as cortinas do meu quarto. E mesmo com o cansaço das semanas anteriores, eu estava elétrica. O grande dia tinha chegado. Meu casamento passei os últimos meses organizando cada detalhe, com uma mistura de nervosismo e empolgação. O buffet escolhido a dedo, o vestido comprado na rua São Caetano, no centro de São Paulo, os convites artesanais, as flores, até a lista de músicas da cerimônia, eu revisei 4 vezes. Era tudo do jeitinho que eu sempre sonhei, ou pelo menos, era o que eu queria acreditar. Meu noivo, o Marcelo, tinha passado a noite na casa da mãe dele, como manda a tradição. Dizem que dá azar o noivo ver a noiva antes do casamento, e eu, superstições à parte, achei melhor manter a tradição. A sogra, Dona Lúcia, sempre foi difícil, daquelas mulheres de voz doce na frente dos outros, mas que por trás era uma verdadeira manipuladora. O tipo de pessoa que fazia você se sentir ingrata por qualquer coisa. Mas eu tentava relevar, afinal, ela era mãe dele. Descia as escadas com o celular na mão. Minha intenção era só dar um pulinho rápido na casa dela antes de começar a maratona do salão de beleza. Queria deixar uma cartinha fofa para ele, um bilhetinho de te amo, só para ele encontrar quando acordasse. Um último gesto de carinho, antes do grande momento. A casa da Dona Lúcia ficava a uns 15 minutos da minha. Peguei o carro e fui. O bairro era o mesmo de sempre. Vila Mariana, com suas ruas estreitas e aquele silêncio típico de domingo de manhã. Ao chegar, percebi que todas as luzes estavam apagadas. O portão estava encostado. Estranhei, porque ela era neurótica com segurança. Toquei a campainha. Nada. Tentei ligar para o celular dele. Desligado. O coração começou a acelerar, não de um jeito bom. Empurrei o portão devagar e entrei. Passei pela garagem onde ela guardava aquele Honda Fit prata, que ela dizia amar mais que o próprio filho. Fui direto até a sala. E ali, meu mundo parou. Meu noivo estava deitado no sofá, abraçado à própria mãe, ela de camisola, ele de camiseta e bermuda, sem sapatos. Os dois encolhidos como se fossem um casal, o braço dele passado pela cintura dela, o rosto dela, encostado no peito dele. Congelei na porta. Não consegui respirar. Fiquei ali por alguns segundos, que pareceram horas, tentando processar o que meus olhos estavam vendo. Talvez ela tenha passado mal. Talvez ele tenha ficado ali para cuidar dela. Minha mente tentava buscar desculpas, mas a posição dos dois, o jeito íntimo, o toque, não havia como negar. Aquilo era inapropriado. Dei um passo para trás. O chão parecia afundar sob meus pés. Meu estômago revirou de um jeito que quase me fez vomitar. Foi quando ela abriu os olhos. Lúcia me olhou com aquela expressão sonolenta, e depois, num piscar de olhos, mudou o rosto para aquele sorriso falso de sempre. Dia, querida, você por aqui? Tão cedo? A voz dela saía rouca, como quem tinha acabado de acordar de um sono profundo e confortável. Marcelo, por sua vez, continuou dormindo, ou fingiu muito bem que estava. Eu só vim deixar uma coisa para ele. Minha avó saiu, tremida. As lágrimas já estavam nos olhos, mas eu segurei com todas as forças. Ela se levantou, ajeitando a camisola, e veio até mim. Colocou a mão no meu ombro de um jeito forçado, como sempre fazia. Você sabe, ele é meu bebê. Sempre vai ser. Ficamos conversando até tarde. Ele estava nervoso. Dormimos aqui mesmo. Fiquei parada, sem reação. Ela sorriu mais uma vez. Vai para casa, querida. Aproveita seu dia de noiva. Daqui a pouco vocês vão estar casados e tudo vai mudar. O jeito que ela disse aquela última frase me arrepiou dos pés à cabeça. Saí da casa, tremendo. Entrei no carro e fiquei ali, com as mãos no volante, sem coragem de ligar o motor. Minha cabeça estava um caos. Eu precisava falar com alguém. Mas quem? Minha mãe? Minha melhor amiga? Peguei o celular, abri o WhatsApp, comecei a digitar e apaguei. Tentei ligar para o salão para avisar que ia atrasar, mas a ligação caiu. Senti as lágrimas descerem, pesadas, enquanto eu encarava o reflexo do meu rosto no retrovisor. A maquiagem que eu tinha feito com tanto carinho pro pre-wedding
já estava destruída. Meu corpo tremia, minha respiração estava descompassada. E no fundo da mente, uma pergunta martelava: o que mais ele e ela escondem de mim? E naquele momento, eu soube. Aquele casamento não ia ser como eu sonhei. Depois de sair da casa da minha sogra, cada quilômetro que eu percorria parecia aumentar o peso dentro de um pet. Eu tentava respirar fundo, controlar o turbilhão de pensamentos que me invadiam, mas era impossível. Aquela imagem do meu noivo e da mãe dele deitados juntos não saía da minha cabeça. Não era apenas o choque do momento, era a sensação de traição, a dúvida cruel sobre quem realmente era aquele homem com quem eu estava prestes a me casar. Cheguei em casa e, mesmo com o sol já mais alto, tudo parecia mais frio. O telefone tocou. Era ele, Marcelo. A voz, tão doce e familiar, cortou minha alma como uma lâmina. Perguntou onde eu estava, se estava tudo bem. Fim com a voz trêmula. Menti sobre estar presa no trânsito, tentei não pensar no que havia visto. Pensei em avisar meus pais, minha irmã, minha melhor amiga, mas a vergonha e o medo me paralisavam. Sei, e o contasse. Será que alguém acreditaria? Afinal, era a palavra dele contra a minha. E mais do que isso, eu estava com medo do que podia acontecer se ele descobrisse que eu ia saber. Dona Lúcia era uma mulher com influência e poder menos. Ninguém queria se meter na família dela. Aquele dia, que deveria ser o mais feliz da minha vida, virou uma prisão emocional. No salão de beleza, o espelho não mostrava a noiva radiante, que eu deveria ser, mostrava uma mulher destruída, tentando esconder as lágrimas por trás da maquiagem. As conversas das madrinhas e das amigas, que deveriam me confortar, soavam como um ruído distante. Eu estava sozinha em meio à multidão. Comecei a lembrar dos pequenos sinais que, na época, eu não tinha percebido. A forma como ele evitava falar da mãe, o jeito estranho que ela tinha de se intrometer em nossas conversas, as ligações constantes no meio da noite. Tudo fazia sentido agora, mas o que mais doía era saber que ele não fora honesto comigo. No meio daquele caos, recebi uma mensagem de texto anônima. Era simples, direta, mas devastadora. Ela não é só sua sogra, é a mulher que controla sua vida e seu coração. Abra os olhos antes que seja tarde. Meu coração quase parou. Quem poderia ter enviado aquilo? Algum amigo? Alguém da família? Ou pior, será que havia alguém que soubesse de algo que eu ainda não sabia? Naquela tarde, tomei uma decisão. Eu não podia mais ser a noiva cega e submissa. Precisava descobrir toda a verdade, custasse o que custasse. E foi assim que comecei a minha investigação particular, vasculhando mensagens, conversas antigas, tentando encontrar alguma pista que me explicasse o que realmente havia entre meu noivo e a mãe dele. Que encontrei, mudou tudo o que eu achava que sabia sobre amor, família e lealdade. Deixe nos comentários sua experiência com relacionamentos difíceis. Você não está sozinho ou sozinha. A noite caiu pesada como o peso que eu carregava no peito. Sentada na sala da minha casa, o laptop aberto no colo, comecei a vasculhar o celular do Marcelo. Era algo que eu nunca pensei que faria, mas a dúvida e a desconfiança tinham tomado conta de mim. Primeiro procurei por mensagens recentes, muitas conversas com a mãe dele, sempre tão enigmáticas, cheias de códigos e apelidos carinhosos demais para um simples filho e mãe. Entre aquelas linhas digitadas, encontrei fotos antigas da infância dele, mas também textos estranhos, quase como cartas. Uma mensagem chamou minha atenção. Mamãe sente sua falta. Filho, volte para mim. A resposta dele: eu tento... Mãe, mas ela não entende. Aquele diálogo me deixou gelada. Quem era ela? Eu, outra mulher, uma sombra na vida dele. Continuei pesquisando e, num grupo de WhatsApp familiar que ele participava, vi discussões tensas, com a sogra comandando tudo, falando de planos que não me incluíam, mensagens deletadas, conversas arquivadas. Parecia um jogo de esconde-esconde emocional, onde eu era a última a saber das regras. No dia seguinte, conversei com a minha melhor amiga, Clara. Ela sempre fora a voz da razão, a pessoa que me ajudava a manter os pés no chão quando tudo parecia ruir. Sara,
Você precisa saber a verdade antes de dar esse passo. Não se case com alguém que não te respeita, que permite que a mãe controle a vida dele assim, ela me disse com um olhar sério e preocupado. Mas eu estava presa, como num labirinto sem saída. A vontade de gritar e correr era grande, mas eu me segurava, porque, de alguma forma, ainda acreditava que o amor poderia vencer tudo. O problema é que o amor, às vezes, é a última coisa a ser salva. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Eu não conseguia pensar em outra coisa que não naquele momento na casa da sogra. Naquele abraço que não deveria existir entre mãe e filho. Comecei a perceber que a vida que eu conhecia, aquela que eu planejava dividir para sempre com o Marcelo, era uma mentira cuidadosamente montada. Passei a observar tudo com olhos novos, como se tivesse acordado de um sonho encantado, para cair numa realidade crua e implacável. Cada gesto dele, cada palavra, cada silêncio, começou a ganhar um peso diferente. No trabalho, o telefone vibrava sem parar com mensagens minhas, convites para encontros com as madrinhas, ajustes de última hora no buffet, tudo que uma noiva precisa cuidar, mas minha mente estava longe dali, atolada em dúvidas e desconfianças. Uma tarde, decidi que precisava encarar a sogra de frente. Fui até a casa dela, com um coração apertado, uma mistura de raiva e tristeza que me queimava. Porém, quando cheguei, encontrei Lúcia sentada na varanda, bebendo um café. Aquela expressão de quem sabe exatamente o que faz. Boa tarde, dona Lúcia. Falei tentando manter a voz firme. Precisamos conversar. Ela me olhou com aqueles olhos frios, calculistas. Claro, minha filha, sobre o quê? O silêncio se instalou por alguns segundos. Era o momento da verdade. Sobre você e meu noivo, disse, quase sussurrando. O que eu vi na manhã do meu casamento. Não tem explicação. Não é. Ela sorriu. Um sorriso torto que me deu calafrios. Querida, você não entende nada do que está acontecendo. Meu filho é tudo para mim. Eu protejo ele do jeito que sei. Ele precisa de mim. E você? Você ainda está aprendendo seu lugar nessa história. Fiquei chocada. Aquela mulher que eu tinha tentado incluir na minha vida, na minha família, me dizia aquilo como se eu fosse um obstáculo, uma intrusa, naquele instante. Percebi que a verdadeira batalha não era com Marcelo, mas com a mãe dele, uma mulher que manipulava tudo e todos para manter o controle. Voltei para casa com a sensação de que estava pisando em um campo minado. E pior, que meu noivo estava mais perto de Lúcia do que de mim. No fundo, uma pergunta martelava a minha cabeça. Eu seria capaz de suportar essa guerra silenciosa? Ou precisaria abandonar o que parecia ser um sonho para me salvar? Se essa história chocante mexeu com você, compartilhe para expor mais casos como esse. Os dias seguintes foram uma mistura de tempestade emocional e silêncio ensurdecedor. Meu noivo Marcelo parecia cada vez mais distante, e a influência da mãe dele, Dona Lúcia, mais forte e sufocante. Era como se eu estivesse tentando entrar em um triângulo impossível, onde o terceiro lado era uma sombra que tudo engolia. As conversas que antes eram cheias de planos, risadas e sonhos, agora se tornavam monólogos, ou, pior, silêncios desconfortáveis. Cada vez que tentava abrir meu coração, ele desviava o olhar, mudava de assunto, ou simplesmente dizia que eu estava exagerando. Mas eu não conseguia mais fingir que não via. As ligações que ele fazia, sempre rápidas, e as escondidas. As mensagens apagadas, antes que eu pudesse ler. Os encontros secretos, que pareciam nunca ter fim. A presença da mãe dele era uma constante, um fantasma que não me deixava respirar. Uma noite, depois de mais uma briga silenciosa, sentei no sofá da sala, exausta e com lágrimas que se recusavam a cair. Peguei o álbum de fotos antigo que ele tinha me dado no início do namoro, cheio de momentos felizes, viagens, sorrisos verdadeiros. Agora, aquelas imagens pareciam de outra vida, de outra pessoa. Foi então que uma ligação inesperada mudou tudo. Do outro lado da linha, uma voz desconhecida, grave e carregada de urgência, me falou de um segredo guardado a 7 chaves, de uma história de manipulação, controle e segredos familiares que eu jamais poderia imaginar.
se você quer mesmo entender o que está acontecendo, venha ao endereço que vou te passar. Mas, tome cuidado. Algumas verdades machucam mais do que mentiras. O que eu tinha a perder? Ou melhor, o que ainda podia perder? Aceitei o convite, sem saber que, ao cruzar aquela porta, minha vida nunca mais seria a mesma. O endereço que recebi, naquela ligação misteriosa, ficava no bairro da Liberdade, em São Paulo. Um lugar que eu conhecia bem, mas que naquela noite parecia carregar uma aura diferente, como se escondesse segredos próprios, silenciosos, guardados entre as lanternas vermelhas e as ruas movimentadas. Cheguei lá perto das 22 horas. A cidade parecia um mosaico de sons, luzes e sombras. Estacionei o carro, com o coração batendo forte, cada passo ecoando dentro do meu peito. A casa era antiga, discreta, mas com uma luz amarelada suave, emanando pela janela. Bati na porta. Por um momento, ninguém respondeu. Quando a porta se abriu, me deparei com um homem de idade média, olhos profundos, expressão cansada, mas firme. Você é a Sarah? Perguntou, sem rodeios. Assenti. Então entre. Temos muito que conversar naquela sala modesta, entre paredes forradas de livros e fotografias antigas. Ouvi uma história que parecia saída de um filme dramático demais para ser real. O homem se apresentou como o tio do Marcelo, irmão da sogra, que há anos havia se afastado da família. Após uma briga, por questões que ele não podia revelar, por telefone, ele contou sobre a relação tóxica entre Marcelo e a mãe, sobre como Lúcia sempre controlou tudo e todos para manter o poder, como manipulava desde finanças até relacionamentos, inclusive com o próprio filho. Revelou que a intimidade entre mãe e filho, que eu vira naquela manhã, não era apenas um gesto de afeto comum, mas parte de um padrão de dependência emocional e manipulação cruel. Disse também que haviam tentado alertar Marcelo, mas que ele sempre escolhia o conforto da sombra materna, ao invés da luz da própria autonomia. Fiquei atordoada, sem saber se aquilo era uma condenação ou uma chance de libertação. Naquela noite, uma coisa ficou clara. Eu não estava apenas lutando contra a sogra, eu estava lutando contra um sistema familiar inteiro, cheio de segredos, alianças e traumas não resolvidos. E eu tinha que decidir se enfrentaria esse monstro ou fugiria antes que fosse tarde demais. Curta e siga para não perder mais histórias reais de traição, manipulação e superação. Nos dias que se seguiram àquela conversa reveladora, minha mente não parava de rodar. Cada detalhe, cada palavra do tio do Marcelo, ecoava dentro de mim, como um grito sufocado pedindo justiça e verdade. Eu estava à beira de um precipício, mas não podia mais recuar. Decidi que precisava falar com Marcelo. Não podia continuar vivendo naquela sombra, naquela mentira que dilacerava minha alma. Marquei um encontro no nosso café favorito, o Starbucks na Avenida Paulista, um lugar onde tínhamos compartilhado tantos momentos felizes. Antes de tudo ruir, quando ele chegou, seu olhar evitava o meu, um misto de culpa e medo que me cortava fundo. Comecei dizendo tudo o que havia descoberto, sem rodeios, sem máscaras. Falei sobre a ligação do tio, sobre o controle da mãe, sobre a manipulação e sobre aquela imagem que eu não conseguia tirar da cabeça. Ele ouviu em silêncio, sem interromper, e quando eu terminei, o silêncio que tomou conta da mesa foi quase Finalmente ele falou, com a voz baixa e embargada. Sarah, eu nunca quis que você soubesse assim. Eu tô preso nessa relação e não sei como sair. Minha mãe é tudo pra mim, ela é minha base, meu mundo, e eu não sei ser sem ela. A dor na voz dele era real, e isso me partiu ao meio. Mas, ao mesmo tempo, percebi que aquele era o ponto crucial. Ele precisava escolher entre mim ou a mãe dele durante horas. Conversamos, choramos, brigamos e tentamos encontrar um caminho que nos salvasse daquele abismo emocional. Mas a verdade era cruel. Sem romper com a mãe, não haveria futuro para nós. No dia seguinte, recebi uma mensagem inesperada da própria Lúcia. Uma convocação para um jantar em sua casa, com um tom que misturava ameaça e promessas. Eu sabia que aquele
encontro seria decisivo. Ou eu sairia daquela casa destruída, ou encontraríamos uma maneira de reconstruir a confiança perdida. E assim, começou o maior desafio da minha vida: enfrentar não só uma mulher poderosa e manipuladora, mas também o homem que eu amava, que estava preso entre o amor e a lealdade. Cheguei à casa da sogra com o coração apertado, a mente fervilhando de dúvidas e o corpo tomado por uma ansiedade quase insuportável. A residência era imponente, típica de uma família tradicional paulistana, com aquele ar de riqueza e rigidez que eu já conhecia de encontros anteriores. Mas hoje tudo parecia diferente e menos mais carregado, como se cada quadro na parede, cada peça de porcelana, fosse um sentinela de segredos guardados. Lúcia me recebeu com um sorriso frio, aquele tipo de sorriso que não alcança os olhos, e me conduziu até a sala de jantar, onde uma mesa cuidadosamente posta exibia um banquete sofisticado mas em peço, quase como uma armadilha em forma de refeição. Marcelo estava lá, sentando-se com um olhar misto de cansaço e culpa, como se aquele jantar fosse uma sentença que todos precisavam ouvir. Durante a refeição, as palavras que trocávamos eram cuidadosamente medidas como num jogo de xadrez, onde cada movimento poderia ser fatal. Lúcia, com sua voz calma, começou a discursar sobre família, respeito e os laços que ninguém deveria romper. Eu ouvia, mas por dentro, meu espírito gritava por justiça, por verdade e por liberdade. Quando ela me perguntou diretamente sobre o que eu sabia, o que eu sentia, não pude mais fingir. Abri meu coração e falei sobre a traição que sentia, a dor de ver meu noivo controlado pela mãe, a sensação de ser uma mera peça em um jogo de poder que eu não havia escolhido. Silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lúcia me encarou como quem avalia se eu era digna de sua atenção ou um obstáculo a ser eliminado. Naquele momento, percebi que a luta não seria fácil, mas que talvez ali naquela sala de jantar estivesse a chave para uma possível reviravolta. Jantar terminou com uma promessa de mudanças, promessas que eu não sabia se podia acreditar. Saí dali com a sensação de que a batalha estava só começando, mas que, pela primeira vez, eu estava disposta a lutar até o fim. Nos dias que sucederam aquele jantar tenso, a casa dos sogros parecia um campo minado de tensões e olhares desconfiados. Marcelo tentava se mostrar presente para mim, com gestos e palavras que indicavam uma vontade real de reconectar. Porém, a sombra fria e implacável de Lúcia não desaparecia tão facilmente. Ela mantinha seu posto, vigiando, manipulando, ditando regras invisíveis que pesavam sobre todos nós. A rotina virou um jogo de resistência. Cada palavra dita precisava ser calculada, cada silêncio era uma arma carregada. Eu sentia o ar cada vez mais pesado, como se estivesse tentando respirar debaixo d'água, e cada pequena vitória parecia custar o dobro em dor. Então, numa tarde que parecia comum, recebi uma ligação que mudaria o rumo da minha estratégia. Era a empregada da casa dos sogros, Dona Marisa, uma mulher discreta, com olhos cansados, mas de um brilho raro de sinceridade. Sara, tem coisa que você precisa saber. A Dona Lúcia não é quem parece. Ela tá fazendo planos para afastar o Marcelo de você. Eu ouvi conversas, coisa feia. A voz dela falava baixinho, como se o próprio ato de revelar fosse perigoso. Ela contou que Lúcia estava mexendo nas finanças do filho, influenciando contratos, tentando fazer com que Marcelo perdesse controle do próprio dinheiro. Tudo para que ele ficasse cada vez mais dependente dela. Senti um misto de raiva e tristeza me invadir. Raiva por aquela mulher que, em vez de amar o próprio filho, o aprisionava com correntes invisíveis. Tristeza porque meu amado estava preso num círculo vicioso que eu não conseguia quebrar sozinha. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento de clareza. Compreendi que aquela batalha era maior do que eu, maior do que nosso amor. Era uma luta contra um sistema de manipulação e poder, a peste Dolly. Decidi não ficar mais isolada. Comecei a buscar ajuda, abrindo meu coração para amigos que nunca imaginei que poderiam entender a profundidade da minha dor. Procurei um espaço onde pudesse entender as cicatrizes que aquela relação
estava deixando-me reinventar, criando uma fortaleza interior para enfrentar o que viesse. Cada momento de apoio foi como uma lâmpada acesa na escuridão. No entanto, a verdadeira prova estava por vir, um teste que iria expor não apenas a força da sogra, mas também a lealdade de Marcelo e o amor que um dia juramos cultivar. Aquele momento decisivo chegaria sem aviso, e eu precisaria estar pronta para enfrentar o que quer que viesse. Comente se já passou por algo parecido com uma sogra controladora. Juntos, somos mais fortes. O dia que eu temia chegou como uma tempestade silenciosa, sem avisos, mas impossível de ignorar. A casa da sogra, que tantas vezes fora cenário de tensões veladas, agora se transformaria em palco de uma batalha definitiva. Aquilo MQ. Nada mais poderia ser escondido, disfarçado ou esquecido. Marcelo e eu havíamos decidido, dias antes, que era hora de encarar tudo de frente. As conversas com amigos, a terapia, as revelações da empregada, tudo convergia para uma única necessidade: romper o ciclo de manipulação que ameaçava destruir nosso relacionamento e nossas vidas. Na manhã daquele dia, o peso no meu peito era tão forte que mal conseguia respirar direito. Me arrumei com cuidado, escolhendo uma roupa que, para mim, simbolizava força. Não uma armadura rígida, mas um manto de coragem e determinação. Queria que cada gesto, cada palavra que eu pronunciasse fosse o reflexo da mulher que eu estava me tornando. Chegamos juntos à casa dos sogros. Marcelo estava tenso, e eu podia sentir o conflito interno dele. Sabia que, por mais que ele quisesse estar ao meu lado, o amor pelo próprio passado, pela mãe, o prendia de uma maneira que palavras não podiam libertar. Logo que entramos, fomos recebidos por Lúcia, com seu sorriso afiado e olhar que parecia medir nossa força. A mesa de jantar estava posta, mas o clima era pesado, carregado como antes. Só que agora havia uma energia diferente. Era como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. Comecei a falar, minha voz firme, mesmo que o coração tremesse. Rebate cada argumento dela, expus as manipulações, as ameaças veladas, os planos sombrios que eu sabia que ela tinha para separar Marcelo e eu. Ela não negou. Ao contrário, mostrou a face cruel que eu já suspeitava existir. Afiadas, tentou nos dividir, jogando dúvidas, culpa e medo. Marcelo ficou calado, dividido entre o amor pela mãe e a promessa que fizera a mim. Mas ali, naquele momento, algo mudou. Marcelo, pela primeira vez, se levantou contra a sombra que o aprisionava. Olhou nos olhos da mãe e disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, firme e decidida: Mãe, eu não posso mais viver assim. Preciso ser meu próprio homem, tomar minhas decisões. Sara não é minha inimiga menos. Ela é a mulher que escolhi para minha vida. Foi como se uma corrente invisível fosse quebrada, um grito de liberdade ecoando na sala. Lúcia recuou, surpresa, talvez até derrotada. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma nova esperança. Nos dias que vieram, as mudanças não foram fáceis nem imediatas. Houve resistências, lágrimas, momentos em que parecia que tudo iria desabar. Mas a verdade é que aquela noite marcou o começo de um novo capítulo. Marcelo começou a frequentar terapia, trabalhando sua independência emocional, e eu segui ao seu lado, fortalecida, segura de que, juntos, poderíamos reconstruir nosso amor sem as amarras do passado. E eu descobri algo ainda mais importante: que o maior amor é aquele que liberta, que dá espaço para crescer, para errar e para ser livre. Aquela batalha me ensinou a importância de lutar não só pelo amor, mas pela própria liberdade, e que às vezes, para ganhar o que realmente importa, é preciso coragem para romper com tudo que aprisiona. Depois daquele confronto, que parecia impossível, a vida nunca mais foi a mesma, menos, e de certa forma, era exatamente isso que eu precisava. Marcelo e eu começamos a reconstruir nosso relacionamento com base na verdade, na confiança e no respeito mútuo. As sombras que antes pairavam sobre nós ainda existiam, mas agora tinham menos poder,
porque aprendemos a enfrentá-las juntos. Lúcia, apesar da derrota, continuava presente em nossas vidas, mas com limites claros. Não era mais uma presença dominante, mas um capítulo fechado que servia como lembrança do quanto é preciso coragem para romper ciclos tóxicos. Eu descobri que o amor verdadeiro não é sinônimo de sacrifício silencioso ou submissão. Amor é liberdade, crescimento, e às vezes é preciso derrubar muros para que ele possa florescer. Foi doloroso, não vou mentir. Sofri, chorei, questionei meus próprios valores e limites, mas a dor foi também a semente da minha transformação. Hoje, olho para trás e vejo não só a mulher que fui, mas a mulher que me tornei, forte, livre e dona da minha história. Essa experiência me ensinou que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma saída, uma luz no fim do túnel, e que a coragem de enfrentar o que mais nos assusta é o caminho para a verdadeira libertação. Se você está passando por algo parecido, saiba que não está sozinho. Há força em cada lágrima, em cada passo dado rumo à sua liberdade. E eu estarei aqui, sempre, para te lembrar disso. Se você ficou impactado por essa história, compartilhe e se inscreva para receber mais relatos que revelam os bastidores sombrios de relacionamentos tóxicos. Não deixe que a maldita da sua vida tenha poder sobre você.